Olá, eu vou apresentar agora essa pesquisa intitulada Emílio Viotti da Costa, História Social do Trabalho, Crítica e Historiografia. Eu sou Pedro Fernandes Braz Barreto, sou aluno de mestrado em História, minha orientadora é a professora doutora Helena Miranda Molo e esse trabalho é vinculado ao programa de pós-graduação em História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, no meu mestrado, eu estou me debruçando sobre a produção intelectual da Emília Viotti da Costa. Nós vemos uma fotografia dela aqui. Ela viveu entre os anos de 1928 e 2017. Quando se fala em Emília Viotti da Costa, é bastante lembrado do episódio que ela viveu nos anos 60, em que ela foi aposentada compulsoriamente do seu cargo de professora da USP e se exilou nos Estados Unidos, onde permaneceu até sua aposentadoria na Universidade de Yale. Então vou falar sobre os objetivos dessa pesquisa. Eu pretendo sintetizar a contribuição dela para a história social do trabalho no Brasil e eu quero descrever a sua crítica historiográfica desenvolvida nos anos 80 e 1990, quando ela publicou uma série de ensaios de cunho teórico e historiográfico sobre a produção de historiadores sobre o trabalho na América Latina. Então, eu quero relacionar essa crítica historiográfica com os desdobramentos geopolíticos e intelectuais da época em que ela viveu. Então, eu pretendo analisar a relação de sua produção com a desagregação do socialismo soviético, a abertura política do Brasil no final da ditadura militar e a crise do pensamento marxista. Aqui eu me refiro em questão à ruptura do Partido Comunista Britânico, que dá origem ao termo nova esquerda, New Left, uma das correntes historiográficas que mais influenciou a historiografia brasileira. A metodologia de pesquisa, então, é uma análise da própria obra da autora, indo além dos seus clássicos. Aqui em questão eu estou falando da Senzala Colônia, um livro de 1966. Mas na minha pesquisa eu dou uma relevância a uma faceta menos conhecida da obra da autora, que são seus ensaios publicados a partir dos anos 80. Aqui eu dou uma atenção ao ensaio Brazilian Workers Rediscovered, de 1982, e o ensaio A Dialética Invertida, de 1994. Então, uma outra fonte de pesquisa é a própria historiografia do trabalho na época. Então, eu trabalho principalmente com clássicos do período, porque era justamente essa historiografia que a Emília Viotti estava analisando e criticando em seus ensaios. Então, além dessa bibliografia pertinente, eu também analiso as entrevistas concedidas pela autora em diferentes ocasiões e temporalidades de sua vida. Essas entrevistas elas são muito importantes para a compreensão do que a própria autora relembrava e compreendia de sua própria trajetória na universidade brasileira e de sua carreira nos Estados Unidos. Bom, os resultados dessa pesquisa. Então, eu quero contribuir para consolidá-la como além de uma historiadora clássica, eu quero também dar uma relevância para ela como uma teórica da história no Brasil. Emília Viotti ela está nesse lugar comum de clássico, ela sempre é relembrada como um clássico, mas eu a encaro como uma teórica da história, algo que é raramente colocado em historiadores brasileiros. Esse lugar geralmente é dado a historiadores europeus, especialmente homens também. Então eu acredito que ela é uma intérprete do trabalho no Brasil, não apenas do trabalho escravo, como muitas vezes ela é lembrada, mas também do trabalho livre. Então, ali a partir dos anos 80, ela deu várias contribuições para a história do movimento operário no Brasil. Então, seu pensamento é marcado por uma interpretação do trabalho no Brasil em sua totalidade, algo que raramente era realizado também por historiadores da sua época. Então, eu considero que ela foi precursora de um tipo de análise que hoje já é bastante vigente entre os historiadores, que é uma análise que pretende refletir sobre os limites da liberdade e da escravidão no Brasil. Então, minha conclusão é de que essa pesquisa ela está contribuindo para a memória de uma pesquisadora, de uma intelectual brasileira que foi perseguida
por um governo autoritário e teve que se exilar em outro país para continuar sua carreira. E um prognóstico dessa pesquisa é a importância de se analisar a historiografia norte-americana e suas contribuições para a história do trabalho no Brasil. Algo escasso nas reflexões feitas até então, e geralmente a historiografia brasileira dá muita relevância à historiografia europeia, em específico a historiografia britânica e a historiografia francesa. Mas nas minhas investigações sobre a obra de Emílio Viotti da Costa, eu venho cada vez mais entendendo que compreender a história da historiografia norte-americana é muito importante para a gente poder entender a nossa historiografia do trabalho no Brasil, tanto do trabalho escravo quanto da historiografia do movimento operário. Bom, então agora eu queria prestar os agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em História, ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais e, sobretudo, à Universidade Federal de Ouro Preto. Esse trabalho ele foi feito com recursos da CAPES, eu sou bolsista CAPES. Eu também quero organizar a organização do evento pela oportunidade de poder divulgar meu trabalho à comunidade acadêmica. Obrigado.